Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, no capítulo 23. Estamos quase encerrando o livro, já estamos aí no penúltimo capítulo, né? Então, que o Espírito de Deus esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo-nos a revelação desta palavra e que possamos aprender nos dias de Josué como que se exercita a fé, como que se confia em Deus e se mantém nos caminhos dele. Tá? Então vamos lá. Josué, capítulo 23. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Capítulo 23, versículo 1. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias. Versículo 2. Chamou Josué a todo o Israel, e os seus anciões, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhe disse-lhe: já sou velho e entrando em dias. Versículo 3. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas gerações, por causa de vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Né? Então aqui, Josué já sendo velho, sabendo ali que já estava próximo da morte, ele chama, né, ele reúne toda Israel para que ele pudesse dar o que é um comunicado, um recado, como se fosse ali o último conselho. Né? E aqui ele deixa muito claro que quem pelejou por Israel, quem que ganhou cada uma daquelas guerras para Israel, foi o próprio Deus. É tanto que eventos sobrenaturais a gente observa aqui, né, no livro de Josué, na verdade em todo o livro de Josué, Deus ativamente, né, pelejando nessas guerras daquela época para poder dar a terra de Canaã para os israelitas. Continuando agora no versículo 4. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. Né? Então, o que ocorre aqui? Os povos que ainda restava, os territórios que ainda precisavam ser conquistados, estava debaixo das tribos, né, que recebeu aquele território por herança. Se o território estava habitado, era da responsabilidade deles conquistar, tá? Então, muitos ali se acovardaram, preferiram ficar em paz, né, com os habitantes da terra para não entrar em guerra. Então, o que ocorre? Mas Josué, ele deixa o quê? Claro, que estava debaixo da responsabilidade de cada uma das tribos, pois o território foi dividido por meio de sorte e de uma forma muito justa, para que ninguém reclamasse também. Então, todos os territórios que foram divididos foi conforme o tamanho da tribo e conforme a necessidade da tribo também, tá? Continuando aqui no versículo 5. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Então, a terra que ainda estava habitada, né, Deus tinha prometido a terra para as tribos, né, então eles precisavam tomar posse, né, então Deus já tinha liberado uma palavra. Passava a eles ter a ação de possuir realmente a terra, né? Principalmente aqueles territórios que ainda faltavam. Continuando aqui, ó, versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para agradar-te e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o que ocorre? Os israelitas, eles deveriam se manter na lei de Deus. Na lei que Deus deu a Moisés e Moisés deu aos israelitas. Por quê? Porque eles estavam no meio de um povo pagão. Então, querendo ou não, havia uma tentação ali, né? Principalmente na questão de se voltarem aos outros deuses, a se prostituírem com outros deuses, né? Então, aqui,
Josué deixa essa alerta para que eles não se desviassem do caminho do Senhor, nem para a esquerda e nem para a direita, mas se mantesse reto na lei do Senhor. Continuando agora no versículo 7. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós, não façais menções dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais e nem os adorei. Né? Então, aqui, Josué mostra que eles não deveriam se curvar para os deuses cananeus, até porque havia cananeus no meio dos israelitas. Né? Então, eles precisavam se preservar na lei do Senhor. Por quê? Porque Deus era com aquele povo até o momento. Então, se eles queriam que Deus fosse com eles, eles deveriam ser com o Senhor também, tá? Versículo 8. Mas ao Senhor, vosso Deus, vos apeguereis, como fizertes até ao dia de hoje, né? Então, aqui, Josué deixa esse conselho para eles se apegarem a Deus, né? A cada dia mais, se mantesse na lei de Deus e não se afastasse do Senhor. Vamos lá agora para o versículo 9. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações. Quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje, né? Então, até o momento, todas as nações que Israel pelejou, eles venceram. E como a Bíblia fala que eram nações grandes, até porque elas se juntaram, teve muitas cidades, né, que se juntaram para unir força e unir o exército também para ir contra Israel. Mesmo assim, eles não prevaleceram, eles também lutaram contra gigantes, né? Então, não foi contra um povo natural, até um povo ali que a gente vê de uma estatura sobrenatural, eles tiveram que pagar. E aquelas nações também, cada um tinha seus deuses, né? Então, acaba que também eram muito voltados para a feitiçaria. Então, não foi uma guerra fácil de se lutar. Mas o Senhor estava à frente de Israel e deu todos os territórios que eles pelejaram, né? Todos os territórios que eles se levantaram contra, o Senhor os deu. Continuando no versículo 10. Um só homem dentre vós perseguia 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem pelejava por vós, como já vos prometeu. Né? Então aqui a gente vê que naquelas guerras ocorria coisas sobrenaturais. Podemos observar em todo o livro de Josué que isso ocorreu. A gente via ativamente a mão do Senhor ali, né, resguardando Israel. É tanto que o livro fala aqui no versículo 10, né, que um homem só fazia correr 1000, né, lutava contra 1000 e prevalecia. Então fica claro que isso não era uma força natural de um homem comum, mas uma força que vinha de Deus. Continuando no versículo 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amartes o Senhor vosso Deus. Né? Então, Josué fala para eles se esforçarem em cumprir os mandamentos do Senhor e amar com toda a alma deles o Senhor. Versículo 12. Porque se dele vos desviare e vos apegartes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentartes, e com elas vos misturartes, e a elas convosco. Versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vós serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhagas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então aqui, Deus deixa muito claro, através de Josué, que se o povo de Israel se apartasse da lei do Senhor e começasse a servir os deuses cananeus e se prostituísse com eles, Deus não ia mais expulsar aquele povo daquela terra, mas ia entregar Israel na mão deles. E não era uma questão só territorial, não. Eles não iam ficar só com a terra, não. Mas ia o quê? Perverter, contaminar Israel. Né? Contaminar aquele povo, afastando assim eles do Senhor. Continuando agora no versículo 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vos bem saibais,
de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou vosso Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, e nenhuma delas falhou. Então, o que Josué estava cobrando daqueles israelitas? Que eles fossem fiel a Deus, como Deus estava sendo fiel com eles. Até porque todas as palavras que Deus tinha dado para Israel tinham se cumprido, né? E nenhuma caiu por terra. Porém, eles precisavam também fazer a parte deles. Versículo 15: E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Então, antes deles entrarem para a terra de Canaã, né, foi dado ali, né, para eles a questão das promessas, se caso das promessas boas, né, se caso eles permanecessem na lei do Senhor. Mas também foi avisado a respeito das coisas ruins que poderia sobrevir sobre Israel se caso eles não cumprissem a lei do Senhor. Então Deus, na sua magnífica sabedoria, deixou tudo avisado, e não só avisado, mas documentado, tá? Então foi dado a Israel, né, a conhecer, se permanecesse na lei do Senhor, coisas boas poderiam vir sobre eles. Se eles se distanciassem do Senhor e da lei do Senhor, coisas ruins poderiam vir sobre eles. Continuando no versículo 16. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes outros deuses e os adoreis, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis da boa terra que vos deu. Né? Então aqui fica claro, né? Josué deixa muito claro que era para eles permanecer. Se eles quisessem, se as próximas gerações quisessem as bênçãos do Senhor, as dádivas de Deus, eles deveriam o quê? Permanecer na lei do Senhor. Se desviassem, a ira do Senhor cairia sobre eles. Tá? Então aqui eu finalizo a explicação do capítulo 23. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação a respeito do que estudamos, deixa nos comentários, que assim que possível estarei respondendo. E que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, e até o capítulo final. Tchau!